Olá, gente, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa 13ª aula de álgebra linear. Hoje faremos a parte 6 do capítulo das transformações lineares. E nessa aula nós vamos aprender a determinar uma transformação linear associada a uma matriz. Então nós temos aqui a nossa 13ª aula de álgebra linear e hoje faremos a parte 6 do capítulo das transformações lineares. Então, gente, a nossa aula de hoje nós vamos aprender a determinar uma transformação linear associada a uma matriz. De modo mais preciso, o que nós vamos fazer é o seguinte: dada uma matriz e fixadas duas bases, nós vamos aprender a determinar uma transformação linear associada a essa matriz e em relação a essas duas bases fixadas. Na nossa próxima aula de álgebra linear, onde faremos a parte 7 do capítulo de transformações lineares, nós vamos aprender o processo inverso, ou seja, dada uma transformação linear e duas bases fixadas, nós vamos aprender a encontrar aqui a matriz associada a essa transformação linear e em relação a essas duas bases. Então, tendo em vista essas duas aulas, é comum o aluno ficar com a seguinte pergunta: qual a importância de nós podermos representar uma transformação linear por meio de uma matriz e vice-versa? A resposta para essa pergunta, gente, ela será dada ao longo desse curso de álgebra linear. Mais precisamente, os dois próximos capítulos que nós vamos fazer nesse curso de álgebra linear, certo? Onde a gente vai estudar os autovalores e autovetores de operadores lineares, onde a gente vai aprender a diagonalizar operadores lineares. Nós vamos ver que quando uma transformação linear ela é representada por sua matriz, a matriz associada a ela, então nós vamos ver que os cálculos ficam muito mais simplificados. E eu falo isso em relação a já as aplicações que nós vamos resolver utilizando a teoria de operadores lineares, ok? O que nós vamos fazer na aula de hoje é apenas aprender um processo, tanto na aula de hoje como na próxima aula. Mas a aplicação desse processo vai ficar mais claro, em relação à sua importância. Por que é importante esse processo de, dado uma transformação linear, nós termos uma matriz associada a ela e vice-versa? Nós só vamos perceber isso ao longo do curso de álgebra linear. Então, hoje nós vamos fazer a primeira parte, que é, dada uma matriz e fixadas duas bases, obter a transformação linear associada a essa matriz e em relação a essas duas bases. Então, vamos lá, gente. Então, vamos considerar o seguinte, Com essa finalidade, nós vamos considerar aqui uma matriz A, do tipo M por N, ou seja, a matriz tem M linhas e N colunas. Eu estou denotando essa matriz A por meio dessa tabela, ok? M por N. Nós vamos considerar aqui, alfa, conjunto constituído por esses N vetores, como sendo uma base qualquer do espaço vetorial Rn. Nós vamos considerar agora aqui esse conjunto beta com M vetores, beta sendo uma base qualquer do espaço vetorial Rm. Então, dado esses três elementos aqui, nós vamos aprender agora um processo onde a gente vai determinar uma transformação linear de Rn em Rm, transformação linear essa associada tanto a essa matriz como a essas duas bases fixadas. Eu gostaria aqui, antes de começar a descrever o processo, de fazer o seguinte comentário importante. Olha. Se a matriz é do tipo M por N, então a transformação linear vai ter que ser de Rn em Rm. Então, por exemplo, se essa matriz aqui fosse uma matriz, vamos supor, 5 por 4, então associada a essa matriz, nós temos como determinar uma transformação de R4 em R5. Então, se aqui fosse, por exemplo, a matriz A fosse uma matriz do tipo 2 por 3, então a transformação linear associada a essa matriz seria de T de R3 em R2. Ok? Então é preciso que a gente perceba isso. Agora vamos descrever aqui, gente, o processo, que é muito simples, para a gente determinar essa transformação linear. E quando eu falo determinar a transformação linear, obviamente eu me refiro à regra que define a transformação linear. Ok? Então vamos lá. O processo ele é
ele é dividido em 3 etapas, tá? Então a primeira etapa é o seguinte, nós tomamos aqui um vetor qualquer em Rn e determinamos as coordenadas desse vetor em relação à base alfa. Veja que alfa é a base de Rn. Tá? Então nós determinamos essa matriz coluna. Quem não lembra como é que determina essa matriz coluna, é só assistir aí a nossa aula 7 de álgebra linear, onde nós fizemos lá a parte da matriz mudança de base. Então nessa aula eu mostrei como é que a gente determinava as coordenadas de um vetor em relação a uma base. Ok? Então a primeira coisa que nós fazemos nesse processo aqui, gente, é tomar um vetor qualquer em Rn e determinar as coordenadas desse vetor em relação a essa base alfa aqui, ó. O segundo passo desse processo consiste no seguinte, nós vamos pegar a nossa matriz A e vamos multiplicar por essa matriz aqui, ó. Então nós temos aqui a nossa matriz A, que é uma matriz do tipo M por N, e nós vamos multiplicar essa matriz por essa matriz que é exatamente a matriz que representa as coordenadas de V em relação à base alfa. É uma matriz do tipo N por 1. Então vamos notar, gente, que esse produto ele é possível. Veja aqui, ó, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então esse produto aqui ele é possível. E além disso, desse produto, nós vamos obter uma matriz de que tipo? Ó, M por 1. Ok? Isso aí a gente aprendeu, né, quando a gente estava estudando matrizes lá no ensino médio. Ok, gente? Então vamos dizer o seguinte, então, ó, vamos supor que esse produto aqui, né, o produto dessas duas matrizes, esse produto gerou essa matriz M por 1 aqui. Então vamos denotar dessa forma aqui. Bom, e a terceira etapa agora, gente, é já definir a nossa transformação linear. Como é que é definida a nossa transformação linear? Que a gente denota assim, ó, TA aplicada a V. Esse TA significa transformação linear associada à matriz A. E a nossa transformação linear associada à matriz A aplicada a V é definida por meio dessa igualdade. E como é que a gente monta essa combinação linear aqui? É só a gente pegar cada elemento aqui dessa matriz, obedecendo a ordem de cima para baixo, e ir multiplicando, ó, pelos vetores da base beta, que é uma base de Rm. Tá? Então você pega o B1, multiplica pelo W1 e assim sucessivamente até o último elemento aqui, o Bm, que multiplica o Wm. E aí nós formamos, tá, essa transformação linear aqui. Okay? Então o processo é muito simples. Então, dada uma matriz M por N e fixadas duas bases, tá? Então é possível nós determinarmos uma transformação linear de Rn em Rm por meio do processo descrito aqui de 1 a 3. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar na prática esse processo. Tá? Então vamos começar aqui com esse exemplo 1. Vamos considerar aqui essa matriz, ó, é uma matriz 3 por 2, nós temos 3 linhas e 2 colunas. Nós vamos fixar aqui essas duas bases, olha, essa base alfa aqui de R2 e essa base beta aqui, uma base de R3. E aí ele quer que a gente determine uma transformação linear, ó, de R2 em R3, ok? E transformação linear essa associada a essa matriz e a essas bases alfa e beta. Então, gente, o processo é muito simples. A gente tem apenas que passar por essas 3 etapas aqui. Etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Vamos lá. Vamos aplicar essas etapas aqui no nosso exemplo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, nós vamos tomar um vetor arbitrário de R2, que eu estou denotando aqui dessa forma, e nós vamos determinar as coordenadas desse vetor em relação a essa base. Ok? É a primeira coisa que nós vamos fazer, é o primeiro passo do processo. Então vamos lá. Então a gente vai pegar o vetor e nós vamos escrever esse vetor como combinação linear dos vetores dessa base. E aí a gente pretende determinar quem é A e quem é beta. E obviamente, como o vetor V aqui é um vetor arbitrário de R2, né? Nas variáveis aqui as coordenadas, ó, em x e y, obviamente A e B serão expressões algébricas, né, que envolverão as variáveis x e y. Então, dessa igualdade aqui, gente, substituindo V por x e y, nós chegamos nessa igualdade aqui, e aqui nós também utilizamos o fato de que utilizamos as operações usuais de adição e multiplicação por escalar em R2, né? Tendo em vista que o R2 é o espaço vetorial, e a gente
tem adotado as operações usuais aqui para o R2. Então, dessa igualdade, nós chegamos nessa igualdade. E dessa igualdade aqui, nós chegamos a essas duas conclusões. Ó, x é igual a menos a mais b e y é igual a a. Ou seja, a é igual a y, já que a gente quer determinar quem é a e b. Então, a é igual a y, certo? E substituindo aqui, ó, o valor de a aqui, né? Então, vai ficar x igual a menos y mais b, ou seja, b igual a x mais y. Ok? E aí, gente, tanto a como b, eles correspondem ao quê? Correspondem às coordenadas desse vetor v aqui em relação a essa base. Então, conforme vimos lá naquela aula 7 de álgebra linear, quem é essa matriz? Né? Então, você vai pegando os elementos da esquerda para a direita e vai colocando aqui numa matriz coluna de cima para baixo. Então, aqui você vai colocar o valor de A e em seguida o valor de B, aqui determinados. Ok? Então, determinada essa matriz, nós agora vamos para o segundo passo do processo. E qual é o segundo passo do processo? É calcular esse produto. Nós vamos pegar a nossa matriz A e vamos multiplicar por essa matriz aqui. Então, está aqui a matriz A, que foi fornecida no problema, e aqui nós temos essa matriz, que é a matriz que representa as coordenadas de V em relação à base alfa. E aí nós vamos multiplicar. Né? Veja que esse produto é possível, né? Ó, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, e desse produto nós vamos obter uma matriz 3 por 1. Então, vamos lá. Então, vai ficar, ó, né? Usando a regra do produto de matriz, então vai ficar 3 vezes y mais 1 vezes x mais y. Então, nós vamos obter x mais 4y. Depois nós vamos fazer 2 vezes y e 5, que multiplica x mais y. Então, nós vamos obter 5x mais 7y. E, finalmente, nós vamos multiplicar aqui, vai dar y, e multiplicar menos 1 por essa soma, né? E, trabalhando as expressões, nós vamos obter menos x. Ok? Então, quem é que representa essa matriz? Conforme vimos no processo. Essa matriz aqui, gente, ela corresponde às coordenadas de T de AV em relação à base beta. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada elemento, né, cada entrada dessa matriz, e nós vamos multiplicar pelos vetores da base beta. Os vetores da base beta. Sempre obedecendo a ordem da esquerda para a direita. Então, vai ficar, na nossa transformação linear, você vai pegar esse elemento e multiplicar por esse vetor, mais... Aí vamos pegar esse elemento e vamos multiplicar por esse vetor. E, finalmente, nós vamos pegar esse elemento e vamos multiplicar por esse vetor. E isso aqui, ó, é o que está escrito nessa igualdade. Né? Então, nós já encontramos a nossa transformação linear associada à matriz A em relação a essas bases alfa e beta fixadas. E aqui, gente, só para ficar... para finalizar aqui a regra que define a transformação linear... É só nós usarmos aqui as operações usuais de adição e multiplicação por escalar em R3 e nós vamos transformar, né, essa expressão aqui, né, nessa aqui. Na verdade, aqui nós temos expressão que multiplica esse vetor, essa expressão que multiplica esse vetor, essa expressão que multiplica esse vetor. Estão operando conforme a adição e multiplicação por escalar. Nós vamos chegar aqui, ó, na nossa transformação linear de R2 em R3. Ó. Nós temos aqui 3 entradas. 1, 2, 3. Ok? E essa transformação linear aqui é a transformação associada à matriz A e em relação a essas duas bases aqui, né? Alfa e beta. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um segundo exemplo. E nesse segundo exemplo nós vamos tomar essa mesma matriz, só que agora nós vamos mudar as bases. Nós vamos tomar outras bases. E vamos ver o que é que vai acontecer. Então, nosso próximo exemplo. Então, nós temos aqui o nosso exemplo 2. Ele pede para nós determinarmos a transformação linear de R2 e R3 associada à matriz A do exemplo 1. Só que alfa e beta agora, ó, são as bases canônicas de R2 e R3 respectivamente. Vamos ver como é que a gente encontra, como é que fica agora a transformação linear. O processo é o mesmo, né? Então, nós vamos tomar aqui um vetor arbitrário de R2. E nós vamos escrever, né, esse vetor como combinação linear dos vetores dessa base aqui. Ou seja, nós queremos determinar as coordenadas de V em relação a essa base alfa. Ok? E fazendo isso, gente, é óbvio que essa matriz aqui, ó, ela é dada, né, por essa matriz aqui. Ok? Simples, porque quando a gente escreve o vetor V
como combinação linear dos vetores da base alfa, sendo essa alfa a base canônica de R2, então o xy se escreve por meio dessa combinação linear. E esses vetores aqui já são os vetores da base. Portanto, as coordenadas de V em relação à base alfa, né, que é a base canônica de R2, vai ser xy. Então, xy. Então, essa já é a matriz das coordenadas de V em relação à base alfa. O segundo passo é nós multiplicarmos a nossa matriz A. Lembre-se que essa matriz é a matriz do exemplo 1, ok? Nós vamos multiplicar agora por essa matriz aqui. Então, esse produto é possível, né? Nós temos a quantidade de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, esse produto é possível. E desse produto nós vamos obter uma matriz 3 por 1. Então, multiplicando aqui, né, devido às regras de multiplicação de matrizes, nós vamos obter essa matriz aqui. E, finalmente, o terceiro passo já é escrever a nossa transformação linear associada a essa matriz em relação a essas bases. E como é que é o processo, o que é que diz o processo? Nós vamos pegando cada elemento aqui e vamos multiplicando pelos vetores da base beta. Lembrar que beta é a base canônica de R3, ou seja, beta é esse conjunto de vetores. Então, vai ficar T de A aplicado ao vetor V, que é xy. Vai ficar como? Vai ficar a expressão 3x mais y multiplicado por esse vetor, mais essa expressão aqui multiplicado por esse vetor, mais essa expressão multiplicada por esse vetor, que é o que nós temos aqui. E novamente utilizando aqui as operações usuais de adição e multiplicação por escalar em R3, essa igualdade aqui se transforma nessa igualdade aqui. Então nós temos que essa transformação linear aqui, gente, é a transformação linear associada à matriz A em relação às bases alfa e beta, que aqui no caso foram as bases canônicas de R2 e R3 respectivamente. Agora vamos notar o seguinte, gente. Olha. Embora a matriz dos dois exemplos tenha sido a mesma, como nós mudamos as bases, vamos perceber que as transformações lineares que nós determinamos foram diferentes. Olha aqui a transformação linear que nós encontramos quando a gente trabalhou com alfa e beta sendo essas bases, olha só, alfa dado por essa base de R2 e beta dado por essa base de R3. Então nós conseguimos o quê? Para a matriz A, conseguimos essa transformação linear. Agora vamos notar que essa transformação linear ela é completamente diferente dessa transformação linear. Embora a matriz A tenha sido a mesma, mas aqui a gente encontrou uma outra transformação linear porque nós mudamos as bases. Ok? Então, dada uma matriz A e fixadas duas bases, então a essa matriz a gente sempre tem como determinar uma transformação linear. Ok? Mas o que esses exemplos 1 e 2 que eles mostraram para a gente é que se a gente mexe nas bases, nós vamos obtendo outras transformações lineares. Então, esse comentário eu fiz aqui na observação 1. Ok? Nessa observação 2 aqui, gente, eu estou trazendo o seguinte comentário. Tudo que foi feito aqui, ele pode ser feito de um modo mais geral. Ou seja, nós trabalhamos aqui com as transformações lineares de Rn em Rm. Então, dado uma matriz A, tá? E dado, por exemplo, alfa, uma base de um espaço vetorial V de dimensão n. E beta, uma base qualquer de um espaço vetorial W de dimensão m. Então, pelo mesmo processo descrito lá no começo da nossa aula, nós vamos poder determinar uma transformação linear do espaço vetorial V sobre o espaço vetorial W. Então, percebam que o primeiro e o segundo exemplos, nós trabalhamos com os espaços vetoriais Rn e Rm. E essa observação 2 aqui, ela está nos dizendo que o processo ele é mais geral. Então, se você tem uma matriz M por N, e agora você tem uma base alfa, mas não de Rn, mas sim de um espaço vetorial qualquer V. Agora com a dimensão de V sendo N. E se você tem beta, uma base qualquer de um espaço vetorial W, sendo que W tem dimensão M. Então, a gente tem como determinar uma transformação linear associada a essa matriz A e a essas duas bases, alfa e beta. E essa transformação linear, ela pega vetores de V e leva em vetores de W. Então vamos fazer, num contexto mais geral, um exemplo para esse caso aqui, gente, para a gente entender melhor. Então vamos considerar agora essa matriz A aqui. Nós temos aqui uma matriz 4 por 2, 4 linhas,
duas colunas. Agora, olha só, nós vamos tomar aqui uma base alfa de P1. Lembrar que P1 é o espaço vetorial dos polinômios de grau 1 e, portanto, tem dimensão 2. Ok? Nós vamos tomar essa base beta, uma base para M22, que é o espaço vetorial das matrizes quadradas 2 por 2, que tem dimensão 4. Tá? Vamos notar que alfa aqui é a base canônica de P1 e beta é a base canônica de M22. Então, ó, em virtude desse espaço vetorial ter dimensão 2 e esse espaço vetorial ter dimensão 4, significa dizer que é possível determinarmos uma transformação linear T associada a essa matriz A e a essas duas bases, alfa e beta, e essa transformação linear sendo de P1 em M22. Vamos lembrar, ó, que o espaço vetorial que é colocado aqui no domínio da nossa transformação linear é o espaço vetorial que tem a dimensão do número de colunas da nossa matriz A. E o espaço vetorial que é colocado aqui no contradomínio da nossa transformação linear é o espaço vetorial cuja dimensão é igual ao número de linhas da nossa matriz. Ok? Então, embora esse problema ele seja bem diferente do que a gente viu no exemplo 1, no exemplo 2, até os autores também, eles raramente eles fazem problemas envolvendo espaços mais gerais, mas vocês percebam que mesmo que o exemplo o problema seja mais geral, é possível determinar uma transformação linear, ok? E o processo? O processo é exatamente o mesmo. Processo da primeira parte, nós vamos pegar um vetor aqui qualquer, escrever esse vetor como combinação linear dos vetores da base, no caso aqui de P1. Depois nós vamos pegar a matriz A e multiplicar por essa matriz, nas suas coordenadas de um vetor aqui, vamos dizer P, porque aqui é o espaço vetorial dos polinômios, né? Então nós vamos multiplicar essa matriz pela a matriz das coordenadas de P em relação a essa base alfa, e aí nós vamos obter a matriz, né? Uma nova matriz que ela corresponde às coordenadas, ok? De T de A em relação a essa base beta, ok? Então vamos fazer isso. Então vamos tomar aqui, olha, um vetor arbitrário de P1. Então P1 é o espaço vetorial dos polinômios de grau até 1. Então vamos tomar um vetor qualquer. Então vamos denotá-lo dessa forma. P de x igual a x mais b. E vamos escrever esse vetor como combinação linear, ó, dos vetores dessa base aqui. Ó. Então aqui a gente precisa determinar quem é R e quem é S. Ok? Então aqui nesse implica aqui eu apenas substituir o P de x. Nós estamos denotando por AX mais B. E aí chegamos nessa igualdade. Ok? Aqui fica R vezes x dá Rx e S vezes 1 dá S. E aqui pela igualdade de polinômios, a conclusão que a gente chega é que R tem que ser A e S tem que ser B. Portanto, olha, as coordenadas, né, desse polinômio P em relação a essa base são exatamente A e B. E que no modo matricial a gente escreve dessa forma aqui. Ó. Então, essa matriz aqui é a matriz que representa as coordenadas de P de x em relação à base alfa. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, nós vamos pegar essa nossa matriz A e vamos multiplicar por essa matriz. Tá aqui. Ok? E vamos notar, gente, que ó, esse produto é possível novamente, né? Ó, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. E desse produto nós vamos obter uma matriz que vai ser do tipo 4 por 1. Né? 4 linhas e uma coluna. É só multiplicar. Ó, 1 vezes A dá A, mais 3 vezes B. Então dá A mais 3B está aqui. E assim sucessivamente, né? Você vai operando aqui o produto até obter essa matriz. E finalmente o que é que nós fazemos? Nós vamos pegar cada elemento aqui dessa matriz, cada entradazinha dessa matriz, de cima para baixo, e nós vamos multiplicar pelos vetores da base de M22, da esquerda para a direita. Então vai ficar esse primeiro elemento aqui, ó. Vou colocar aqui. Esse primeiro elemento vezes esse vetor, mais esse segundo elemento vezes esse vetor, mais esse terceiro elemento vezes esse vetor, e finalmente esse último elemento vezes esse vetor. E fazendo isso, nós vamos obter essa igualdade aqui, gente. Ó, essa igualdade aqui. E, naturalmente, utilizando as operações usuais de adição e multiplicação por escalar aqui em M22, nós vamos chegar nessa matriz aqui. Então, veja bem, gente, que nós temos aqui, olha, a regra, né,
que define essa transformação linear aqui. É uma transformação linear que pega polinômios de P1 e leva no espaço vetorial M22, que são matrizes 2 por 2. Ok? Então nós temos a nossa transformação linear associada à matriz A em relação às bases alfa e beta. Ok? Agora eu gostaria de deixar claro o seguinte, gente. Embora esse processo seja um processo geral, como vimos aqui, né? E vimos aqui nessa observação 2, na prática, o que geralmente a gente faz é, dada uma matriz, a gente vai atrás de uma transformação linear, né? Se a matriz for M por N, a gente vai de uma transformação linear associada a ela do tipo N por N, ok? Então, na prática, nós trabalhamos com Rn e Rm. Eu trouxe esse exemplo aqui apenas para ilustrar que esse processo aqui é um processo mais geral. Porque se nós olharmos para o início da aula, né, dá a entender que o processo ele só é válido quando nós tomamos uma base para Rn, uma base para Rm, e na verdade isso não é verdade. Ele é um processo mais geral. Embora que na prática, para efeitos práticos, a gente vai utilizar basicamente essa situação aqui. Tá ok, gente? Então aqui a gente finaliza essa nossa aula. No mais, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.